temperatura, só que com um detalhe. O que qual é o detalhe? Temos que usar uma escala absoluta. Senão acontece a mesma coisa que eu mostrei nas isóbaras, tá? Detalhe, usar temperatura tem que ser absoluto. E colocando naquela notação matemática com o que diz qual é a variável que foi fixada. Como é que a gente pode fazer? Q dividido pela temperatura. Isso, com volume constante, isso aí. Então, vamos dizer assim, vocês andam de carro, sabem que o pneu do carro tem gás. Ou andam de ônibus, o pneu do ônibus tem gás por dentro. Que tipo de situação melhor descreve o gás dentro de um pneu? Lei das isóbaras, isotermas ou isométricas? Isométricas, né? O pneu para o volume é constante. E tá, isso aí? Sim. Então, vamos dizer, o sujeito calibrou o pneu no inverno ou num dia frio. A pressão era de... Quanto vocês colocam no pneu de carro? 27. Tá, o sujeito colocou 27 PSI de pressão. E a temperatura nesse momento era o dia frio. Digam aí no dia frio qual era a temperatura na ocasião. 5 graus. 78. Sim, tá. 5 graus Celsius. 278. Tá. Vou botar em Celsius que as pessoas se situam em Celsius. Agora, tu lembrou que tem que passar para Kelvin, né? Tá. Mas eu quero saber no dia quente. No dia quente, qual vai ser a temperatura? 35. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem realmente tempo bem longo que é capaz de fazer isso, né? De um dia para o outro, de 5 para 35, isso acontece. Então, o que ocorre com a pressão? E aqui vocês conseguem prever qual é o erro mais comum? O erro mais comum é a pessoa esquecer de usar a temperatura absoluta. Tem que usar a temperatura absoluta. Então, mude a temperatura absoluta e depois ataque no problema. Não copiem, vocês tentem resolver. Eu estou escrevendo a resposta, mas tentem fazer vocês antes de olhar a resposta.
Sim. Pode chamar. Acharam o resultado ali? Bem direitinho, né? Sem mistério. Então, qual seria outro exemplo de gás em volume constante sem ser o pneu? Algum exemplo que vocês possam trazer do cotidiano? Agora a panela de pressão pode. Panela de pressão é um volume constante, é verdade. A panela de pressão tem um detalhe, porém. O detalhe não é vedada, né? Então o gás pode escapar. Que mais? Tá bom, é um exemplo, sim. Outro exemplo do cotidiano. Opa, uma garrafa fechada, perfeito. Né? Botando fechada ali, bom, volume constante, sem problema. Ei, tá, tu quer dizer uma garrafa de vidro? Porque se eu pego uma garrafa, tipo aquela garrafa ali, ó, tem gás ali, ó. Mas eu apertar ela aqui na mão, o volume diminui. Né? Estou falando. Vidro, uma coisa assim. Tá bom, tá bom. Ei, os cilindros de gás aí, vocês vão trabalhar em um lugar que se usa gás. Ele é trazido na forma de cilindros normalmente, não? E esses também, volume constante. Perfeito. Tem a lei de Avogadro, que é a hipótese de Avogadro, mas que na época era uma hipótese, e essa hipótese a gente sabe que está bem certa ali, então a gente pode chamar que dizer que é uma lei. Então, e aí? A lei de Avogadro é o seguinte, ó. Aqui um gás sob pressão e temperatura constante e a quantidade, ou seja, o número de mols variável, como varia o volume. Essa é a pergunta. Então, tem um gás qualquer, tem uma quantidade variável de mols. Eu tenho aqui uma torneira onde eu posso deixar sair ou entrar o gás quanto eu queira. Aqui é aquele êmbolo que sobe e desce, né? O êmbolo móvel. Então, como é que é a relação? Se eu tenho 1 mol de gás aqui, tem um volume. Boto mais 1 mol, o que vai acontecer com o volume? Dobrar o volume, não vai? Não é proporcional? Quanto mais gás, mais volume. Ó, lembra, não estou mexendo na pressão nem na temperatura, só a quantidade. Então ele diz assim: volume proporcional ao número de mols. Sob, né? Então, T é constante. Outro jeito de escrever isso: volume igual constante vezes número de mols. É outro jeito de dizer. Terceiro jeito de dizer:
coisa, Volume sobre número. volume dividido pelo número de mols. Inteiro. Embaixo de temperatura e pressão constante é uma constante. Concordam? Escrever desse jeito? Sim? E qual é uma coisa que dá para simplificar ainda mais aqui? Volume dividido pelo número de mols. Volume molar. Volume molar. Volume molar é uma barra em cima. Né? É isso. Existe uma equação de gás ideal, uma equação geral de gases ideais, que abrange, né, todas essas 4 leis que a gente viu aqui. E é aquela que vocês conhecem desde o tempo da escola. Que é também conhecida como a lei de Clapeyron, a equação de Clapeyron, essa equação que vocês conhecem. Essa aqui. Ou GR constante. Então, essa é a equação base dos gases ideais. E o detalhe, para usar essa equação, só se a temperatura for tipo absoluta, né? Se tu usar uma Celsius ou uma Fahrenheit, ela vai dar totalmente errado. Então, ela foi construída por combinação das várias leis